Sem mais delongas, eu quero entrar na nossa palavra. Não sei se colocamos o título. Como viver uma nova vida. Como viver uma nova vida. Diga ao teu vizinho, você tem uma nova vida. Quem aqui entende que quando entregamos nossa vida a Cristo, entregamos, rendemos, deixamos atrás a vida antiga e recebemos uma nova vida, amém? Uma vida com muito mais sentido, uma vida com muito mais propósito, uma vida com muita mais alegria. Pode ter mais sofrimentos, Jesus, é isso que Ele prometeu. Se vocês me seguirem, certamente serão odiados, certamente serão perseguidos, certamente sofrerão. Mas a Bíblia nos ensina que em meio a esse sofrimento terreno, temos uma esperança eterna, amém? E essa esperança é que Ele preparou uma nova Jerusalém, um novo lugar, pois recebemos uma nova vida. E o que eu quero falar para vocês, é que nós fomos chamados a uma nova vida com Deus, não de uma forma passiva, mas de uma forma ativa. Interessantemente, nem sei se você fala assim, interestingly, talvez alguns de vocês me ouviram cantando em inglês. Essa é a minha primeira língua. Eu sou dos Estados Unidos. Com 17 anos, Deus começou a colocar um fogo no meu coração por uma nação. Eu tinha nada, nem estava morando mais com meus pais, não tinha trabalho, estava vivendo na casa de alguém que abriu as portas para mim. Eu não tinha nada de seguidores, eu não tinha nada de dinheiro. O único que eu tinha era uma esperança no chamado que Cristo me deu, amém? Quero saudar também, estão me fazendo lembrar aqui, os nossos jovens e as milhares de pessoas que nos assistem ao redor do Brasil, que vocês possam sentir o que estamos sentindo aqui, e que vocês possam saber que essas palavras chegaram até você com um propósito. Deus me chamou, eu respondi a esse chamado, eu viajei pelo Brasil inteiro pregando a palavra do Senhor, e agora estou aqui porque Ele tem um chamado para vocês, amém? Será que vocês realmente creem nisso? Tem alguns que sim, tem alguns que dizem para mim, pastor, já estou tentando preparar as coisas para pegar meu passaporte, porque ele sabe que eu estou saindo em breve, que eu estou indo para a próxima nação, para o próximo lugar, e que quando eu falo que pessoas vêm comigo, de fato vão vir comigo. A colheita é grande, mas os obreiros são poucos. Se vocês não sabem, Cristo está prestes a voltar, e Ele está preparando uma noiva para a sua volta. Ele está levantando um remanescente, Ele está levantando jovens, adultos, Ele está levantando um povo que está disposto a viver uma nova vida, e também chamar outros a participar dessa nova vida. Mas nós fomos chamados a uma nova vida com Deus, não de uma forma passiva, mas de uma forma ativa. E a pergunta é, se você tem vivido o seu chamado de uma forma ativa ou passiva? Se você tem passado a sua vida cristã como uma pessoa passiva, apenas esperando o que Jesus vai fazer, ou uma pessoa ativa, que entende que você tem um papel a morrer como Cristo morreu, a servir como Cristo serviu, a se entregar como Cristo se entregou. No final, eu vou chamar umas pessoas, ou seja, vou fazer uma chamada. Quem quer servir conosco? Quem quer ser levantado conosco? Quem deseja um dia ser um pastor, evangelista, missionário? Estamos buscando essas pessoas. Não para nos servir, não para servir eu, ou o pastor Cris, ou o pastor Lucas, ao contrário, para que nós possamos servir vocês, para que nós possamos enviar vocês. Quando eu sentei na mesa com o pastor Cris e o pastor Lucas pela primeira vez, eles disseram, Davi, a gente não quer colocar uma jaula sobre você, a gente quer te levantar, te impulsionar, te enviar. Então eu comecei a andar com eles, eles começaram a me cuidar, me discipular, me ensinar, eles começaram a derramar sobre minha vida. E 1 ano e meio, 2 anos depois, fui levantado como um pastor. E depois de 1 ano disso, eles me enviaram aqui para Paraguai. Eles cumpriram com sua palavra, dizendo, vamos te enviar. Gente, que louco. Um jovem, 26 anos,
pastoreando uma igreja, cuidando de uma igreja. O pastor Cris, pastor Lucas, facilmente poderiam vir sozinhos, mas Deus incumbiu uma missão para eles: levantar os fiéis. Amém? É isso que o Senhor falou para mim: ajunta-me os que são fiéis. Será que tem pessoas fiéis ao Senhor aqui? Amém, glória a Deus. Então eu quero entrar nas escrituras com vocês, Efésios 4, 22 a 24. Porque como eu disse, queremos chamar pessoas a servir. Queremos chamar pessoas a ser levantadas, pastores, evangelistas, um preparo. Isso vai levar tempo. Porque antes de você começar a viver talvez um propósito, um destino que Deus tem para você, é importante você aprender a viver o chamado básico que Ele tem para ti. E nesse final de semana Deus está colocando e batendo na tecla no seu evangelho, nos princípios elementares, o básico, para que essa igreja de fato possa tomar essa postura, porque quando nós começamos a produzir os frutos que Deus busca, então aí Ele acrescentará as folhas. Uma árvore com muitas folhas não é problema. O problema é quando uma árvore tem muitas folhas e não tem nada de fruto. A Bíblia diz que essa árvore que tinha muitas folhas e Jesus colocou sua mão e não encontrou fruto, Ele amaldiçoou. Mas como Ele tem prazer numa árvore que sim, tem muitas folhas, que sim, representa bem o reino de Deus e carrega frutos. Então Efésios 4, 22 a 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Diga comigo, pensar. Diga em inglês agora, think. Esse é difícil para os brasileiros. Think. No seu modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Eu quero ler para vocês como não está escrito. Não está escrito assim: quanto à antiga maneira de viver, Jesus tirou o velho homem de vocês, Ele fez com que não se corrompem mais, e Ele renovou a mente de vocês, e Ele revestiu vocês de um novo homem. Não está escrito assim, porque isso seria um evangelho passivo. Aqui está escrito de uma forma ativa. Aqui está sendo entregado a vocês um comando, um papel, algo que vocês precisam fazer. Porque diz assim: vocês foram ensinados a despir-se. Eu preciso me despedir do meu velho homem. Eu preciso esmurrar a minha carne. Paulo não diz assim: Jesus esmurra a minha carne. Não, ele diz: eu esmurro a minha carne todos os dias. Porque esse velho homem diz aqui que se corrompe por desejos enganosos. Eu vou falar algo para vocês. O cristão que vive uma vida rendida a Cristo ainda tem desejos enganosos. Ainda tem um velho homem que não se converteu. E aí o problema de muitas pessoas que não entendem de fato aquilo que foi feito quando entregamos nossa vida a Cristo. Muitas pessoas começam a se condenar, porque dizem: como que eu posso ainda pensar assim? Como que eu posso ainda ter essas tentações? Como que eu posso ainda ter esses desejos? Enquanto Paulo diz: o bem que eu não quero fazer, eu faço. O mal que eu não quero, esse sim. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu quero, esse sim. E aí é onde ele fala, mas ele diz, ele explica: não estou falando de mim. Ele fala assim: não existe nada bom dentro de mim. Será que Paulo não tinha nada de bom dentro dele? Ele tinha o Espírito Santo. Será que vocês não têm o Espírito Santo dentro de vocês? Mas aí ele explica: a isto me refiro, minha carne. Então aqui é onde Paulo está ensinando para nós algo que vocês têm que entender. Existe uma guerra que não cessa. A guerra entre tua carne e teu espírito militam todos os dias. Mas como um cristão, nós recebemos a verdade. E a verdade faz o quê? Nos liberta.
Quem é aquele que padece? Quem é aquele que perde nessa batalha? Quem é aquele que não consegue vencer os seus desejos? É o que tem falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, o povo padece. Mas quando temos a verdade e nos lembramos dessa verdade, e declaramos essa verdade, e vivemos essa verdade, então temos tudo o que precisamos para vencer a batalha todos os dias. Glória a Deus. Vocês têm noção que a Bíblia diz: não existe tentação nenhuma que não possamos suportar? Diz a Bíblia, Deus não permitirá que tentação nenhuma venha sobre nós, que não podemos suportar, e Ele vai providenciar o escape, sempre. Diga comigo, glória a Deus. Aquela voz que diz para você, essa tentação está difícil demais, é uma mentira. E pense comigo, se não existe tentação que não possamos suportar, ou seja, todas as tentações podemos vencer, então qual tipo de vida Jesus está dizendo que podemos viver? É uma nova vida, onde não somos mais escravos à injustiça, escravos aos nossos desejos, escravos à depressão, escravos à ansiedade, escravos ao medo, escravos à imoralidade. Não precisamos mais ser assim. Agora temos liberdade em Cristo. Agora podemos olhar para a nossa carne e dizer: você foi vencido, e existe algo novo em mim. Isso que existe em mim agora é uma nova vida dada pelo Espírito Santo. Amém. E então Paulo não diz que o velho homem foi retirado de você, e sim que você foi ensinado a despir-se dele. Ou seja, é algo que você faz depois de ser capacitado pelo Senhor. E ele continua dizendo que também somos responsáveis de nos revestir do novo homem. Eu falo para os meus discípulos, como eu disse para vocês, nós discipulamos vidas um a um. Eu tenho um discípulo que eu lembro que ele me chamava e falava: mas pastor, eu tô lutando com esses pensamentos, e eu tento negar, eu jejuo, eu oro contra isto e o outro. E eu falei para ele: fulano, essa é uma parte é esmurrar a carne, a outra parte é revestir-se do novo homem. Uma pessoa, o que acontece muitas vezes, você vai se encontrar como um cristão tentando simplesmente negar teus desejos toda hora. Isso é como um guerreiro ir para uma luta sem uma arma e apenas um escudo. Por um momento vai poder bloquear todas as espadas que estão vindo contra. Por um momento vai poder bloquear todas as flechas que estão vindo contra. Mas se ele não começa a lutar, se ele não começa a se revestir da nova autoridade que ele tem, vocês estão comigo? Se ele não começa a usar a sua espada, que é a palavra de Deus, se ele não começa a entender que ele foi levantado como um guerreiro, existem guerreiros do Senhor aqui, vocês não sabem que no dia final seremos revestidos como guerreiros e julgaremos a terra. Ele voltará não mais como um bebê na manjedoura, mas voltará como um guerreiro, e faremos parte do seu exército. Então, não é apenas você bloquear, mas você também tem que ativamente revestir-se do novo homem. Todos os dias, a sua velha natureza e sua nova natureza militam no seu interior. E você não pode ficar passivo nessa guerra. Quem que você está alimentando? Você tem se despedido do velho e se revestido do novo? É a pergunta que você precisa se fazer. Só que alguns vão dizer: Davi, pastor, eu não sei fazer isso. Mas a Bíblia é clara, é através da renovação do nosso modo de pensar. Então, o que tem direcionado os seus pensamentos? A palavra que dá vida, ou o mundo que traz morte?
Hoje eu vou ensinar para vocês um modo de pensar que irá te levar a viver o teu chamado e viver uma vida santa e agradável ao Senhor. Como eu falei para vocês, uma parte é despir-se do homem, do velho homem, outra parte renovar-se da nova, renovar-se com a nova natureza. Aí já são duas pregações diferentes, amém? Hoje vamos falar sobre como despir-se. Hoje vamos falar como bloquear, é importante também. Também não adianta você entrar numa guerra só com uma espada. Estar sem armaduras, estar sem a sua... Como você diz isso? Escudo. Your shield. Digam comigo, shield. Se você está aqui pela primeira vez, aqui a gente fala muito inglês. Porque cada vez que eu não sei uma palavra em português, eu faço todo mundo falar inglês. Então, isso também... é muito nítido quando Tiago fala: a fé sem obras está morta. A fé é algo que nasce no nosso coração, na nossa mente, uma decisão que tomamos. Eu acredito em algo, mas a prova que você acredita nisso são as ações e atitudes que você toma. Lembre-se disso. Tito capítulo 1 verso 16, Paulo está escrevendo para Tito, e ele diz: essas pessoas afirmam conhecer a Deus com suas palavras, dizem eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus, mas ele diz, mas com suas atitudes o negam. Eles dizem ter fé, mas existe um comprovante às suas atitudes, que diz que o negam, e diz assim: essas pessoas são desobedientes, desqualificadas e desobedientes, detestáveis e desqualificadas para qualquer boa obra. Então, diga comigo, é importante você ter uma fé ativa. E aí eu quero ler com vocês Efésios 5, o verso 7 a 10, diz assim: portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos na luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Tem pessoas aqui, tem pessoas que estão me ouvindo, que precisam aprender a discernir o que agrada e o que desagrada o Senhor. Tem uma grande mentira que contam por aí, que não tem nada que eu possa fazer para fazer o Senhor se agradar mais comigo. Gente, que mentira! Que não tem nada que eu possa fazer para fazer com que o Senhor se desagrade comigo. Leia Apocalipse 2, onde Jesus manda cartas, 7 cartas para 7 igrejas, e ele diz: olha, tem coisas que vocês estão fazendo que me agradam, mas tenho algo contra ti, mas tem algo que você está fazendo que me desagrada. E por isso, Paulo diria: aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor, porque tem coisas que o desagradam. E nós precisamos começar a aprender isso e entender que Paulo está dizendo: olha, um dia fazia sentido você viver dessa forma, mas agora não faz mais sentido. Não faz mais sentido você andar com essas mesmas pessoas. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. A maneira de pensar, porque temos que renovar nossos pensamentos, amém? Vocês estão comigo? A maneira de pensar do velho homem era assim: eu vou andar com quem me traz diversão, eu vou andar com quem é legal, eu vou andar com pessoas que me trazem prazer, pessoas com quem me divirto, com quem eu fico rindo muito tempo, pessoas que falam aquelas coisas que eu gosto de ouvir. Mas a forma que a nova natureza pensa é: os meus irmãos, os que eu deveria chamar dos meus irmãos, nem são os meus próprios irmãos de sangue, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Sabe quem falou isso? Oh, pastor, nem seus irmãos de sangue? Não foi eu que falei isso, gente, foi o próprio Jesus.
Quando disseram, Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão aqui, ele falou, quem são os meus irmãos e quem é a minha mãe? E ele olha para os seus discípulos e ele diz, a não ser aqueles que fazem a vontade de Deus, amém? A nova forma de pensar é, eu preciso ter cuidado com quem eu ando, e eu preciso me rodear com pessoas que me levantam. Você precisa se defender sua mente, seus pensamentos, defender as suas vontades, as tentações, e não se colocar em lugares que não é propício para um cristão andar. E também ativamente você precisa se rodear com as pessoas certas. Tem pessoas que quando entendem que tem que largar as suas amizades, que não faz mais sentido eles terem, ficam em casa, ficam sozinhos, se escondem, quando ao contrário, o que você deve estar fazendo é se aproximando mais aos seus irmãos aqui, se aproximando mais àqueles que vão te levantar, aqueles que vão te impulsionar, aqueles que vão te ajudar. Mas então você precisa fazer uma pergunta para si mesmo: qual é o comportamento das pessoas com quem você escolhe andar? Existe uma diferença entre você estar numa faculdade e ter que estar com as mesmas pessoas todos os dias. Você não vai ser rude, você não vai ser uma testemunha ruim e falar para essas pessoas, gente, vocês são pecadores, eu não posso falar com vocês. Não é sobre isso, porque isso não é tua escolha quem está nessa aula ou não. Na verdade, essa é a tua missão, glória a Deus. É o teu papel mudar esse lugar, amém? É teu papel mudar teu ambiente de trabalho. É teu papel mudar as pessoas com que você não tem muita escolha com quem andar. E é mais, será que você está orando por esse lugar? Será que você entende que essas pessoas estão padecendo? Será que você está sendo ativo no teu chamado? Um dia você recebeu graça, por que não dar para essas pessoas também daquilo que você recebeu? Por que não orar por eles como um dia alguém orou por ti, amém? Eu estou chamando alguns universitários, inclusive se você é um universitário que quer fazer parte disso, seja muito bem-vindo. Estamos nos encontrando aqui uma vez por semana, orando pela Unisud, orando pelas outras faculdades, mas é por acaso que muitos jovens da Unisud estão aqui, né? Eles são testemunhas. Quem estava comigo esse sábado? Ana Júlia, uns aí atrás, João que está servindo aí. Vocês gostaram da comida do pastor? Eu fiz um macarrão para eles, servi eles, alimentei eles, cuidei deles e oramos juntos, porque daqui a um mês a gente quer entrar nessa faculdade. Eu vou pegar uma das roupas deles, eu vou entrar lá e vou entrar uma das aulas deles, ficar servando, tô zoando. Mas vou entrar lá, porque tem almas perdidas que precisam ser alcançadas, amém? Então é muito importante vocês entenderem, eu não estou falando sobre seus colegas, pessoas da sua escola. Eu estou falando com as pessoas que quando você sai da escola, você sai para o trabalho, você abre seu celular, você chama para se encontrar. As pessoas com que você tem prazer estar. As pessoas com qual você ativamente busca fazer rolês e sair. Será que essas pessoas são pessoas que amam a Cristo como tu amas? Será que essas pessoas são teus irmãos que estão aqui? Será que são nesses aqui que você pensa quando você vai chamar para sair? Ou será que você chama aqueles que vivem na farra, que vivem na fornicação, que vivem na pornografia, que vivem na masturbação, que vivem falando palavrões, que vivem bebendo, que vivem fumando? Será que você tem prazer em andar com essas pessoas? Sério? Sério? Será que você não entende o perigo que você está correndo? Não, mas pastor, eu estou querendo mudar eles. Quanto você tem orado por eles essa semana? Quantas vezes você sentou com eles e falou, hey gente, o que vocês estão fazendo vai levar vocês para a morte, eu posso te dar algo melhor? Quantas vezes você chamou esses para a igreja? Quantas vezes você disse para eles, hey, eu sempre saio com vocês, bora ouvir uma palavra comigo? Bora sentar, posso orar por você? Como que você está? Como está sua mãe? Como estão seus pais? Tem alguém doente na tua família por qual eu quero orar? Ou seja, você não está nesse ambiente querendo mudar essas pessoas. Você está nesse ambiente querendo sentir um pouquinho do prazer que você sentia antes. Quando eles começam a falar das festas, e você começa a dizer, como era bom quando eu ia para as festas, mas agora eu tenho temor a Deus. E você está aí flertando com o pecado. Eu vivi assim por muito tempo.
Eu vivi assim por muito tempo. Quando eu mudei para a Argentina, quando eu tinha 16 anos, 15 anos, é muito engraçado, gente. Não é engraçado, na verdade é uma loucura. Eu tinha 15 anos. Na Argentina, você pode entrar na balada com 16. Eu tinha 15 anos, eu acabei de chegar numa escola, e aí eu tinha tomado uma decisão quando eu cheguei na Argentina. Meus pais se divorciaram, meu pai se mudou para a Argentina, aí eu fui morar com ele. Eu falei assim, porque eu cresci num lar cristão, né? Eu falei, agora eu vou largar. Eu vou largar a imoralidade, eu vou largar a maconha, eu vou largar a bebida. Com 12, 13 anos eu estava fumando maconha, eu estava bebendo, eu estava indo para farra, eu estava afundado na imoralidade sexual, eu estava fazendo drogas, LSD, 12, 13 anos. Com 15 eu fui mudar com meu pai e falei, não, agora eu vou ser certo. Aí eu tomei uma decisão, não vou fumar, não vou beber, não vou fazer essas coisas. Sabe o que acabou acontecendo? Os meninos da turma me chamaram para a balada. Eu tinha 15 anos, tinha que ter 16. Me deram um passaporte, pegamos a minha foto, colocamos a minha foto no passaporte de alguém que tinha 16 anos. Entrei na balada. Eu estava lá dançando essas músicas imundas. Eu estava lá, todo mundo ao meu redor. Assim, uma coisa que é totalmente perversa aos olhos de Deus. Mas quando eles me ofereciam bebida, eu falava, não bebo, eu sou crente. Vocês têm noção disso? E então as pessoas me reconheciam como o cristão. Chegava na balada, alguém me oferecia bebida, e outros, não, ele não bebe, porque ele é crente. E pessoas dizem, olha que legal o testemunho que você está dando. Sério, vocês chamam isso de testemunho? Eu entendi algo, porque nesse tempo, pouco a pouco, eu ia lutando, eu falava, cara, todo mundo está se divertindo, todo mundo está ficando bêbado e se divertindo, e eu estou lá, e não estou sentindo, eu estou lá me cansando. As baladas eram das 2 horas da manhã até as 6, eu ficava aí e falava, nossa. Aí comecei a beber um pouquinho de novo, aí comecei a querer fumar de novo, aí comecei a querer voltar àquilo que tanto me dava prazer, aí eu comecei a me afundar na imoralidade de novo. Até que minha irmã veio me visitar, ela teve um encontro, ela estava me contando que em Miami, ela estava morando com os meus tios, ela estava sendo ensinada a ter um relacionamento íntimo com Deus, e eu entendi algo, eu falei, cara, se eu realmente quero viver uma vida digna do meu chamado, eu não posso mais ficar aqui, eu não posso mais me rodear com essas pessoas, e eu não tenho a capacidade para resgatar eles. Eu não tenho. A Bíblia diz, como que um cego pode guiar um cego? Os dois cairão num buraco. Buraco, você fala assim? Buraco. In a hole, diga comigo, hole. Num buraco, em um hueco. E então, eu tomei uma decisão, liguei para minha tia, falei, tia, olha, eu quero me mudar lá para Miami e morar com vocês, seria possível? Ela chorou e falou, Davi, estamos orando 2 meses para que você venha se mudar com a gente. E eu entendi que se eu me cercava de pessoas que eram só da igreja, pessoas que só queriam falar de Jesus, pessoas que só queriam falar sobre o chamado, pessoas que só queriam sair a evangelizar, pessoas que só queriam crescer em intimidade com Deus, o inevitável ia acontecer. E o inevitável aconteceu, amém? Eu estou aqui, um pastor, glória a Deus. E sabe o que aconteceu? Depois de 8 anos de não ver meu pai, de não voltar para a minha cidade, quando eu vim para Paraguai, eu peguei uma viagem lá para Argentina. Quando eu vim para Paraguai, ano passado, eu consegui ir e ver meu pai pela primeira vez em 8 anos. E ver esses amigos. E era muito triste, todos eles vivendo a mesma vida, sem propósito, sem sentido, ainda 27, 28 anos, alguns pais, e ainda fazendo as mesmas coisas, ainda se juntando. Eu fui sentar num churrasco com eles, é claro que eu tentei evangelizar, é claro que eu tentei semear sementes, e eles, enquanto estávamos lá no churrasco, começando a se preparar para a saída de balada que iam ter entre todos eles, os caras presos na mesma morte, e eu, pela graça e misericórdia de Deus, vivendo uma nova vida,
Mas, como eu disse, 8 anos sem ver meu pai. Decisão radical. Uma decisão radical. Olha para qualquer homem chamado por Deus. A sua vida foi marcada quando tomou uma decisão radical. E é o que vocês precisam fazer. Existe um experimento que um cientista fez. Ele se chama Solomon Asch. Não sei se se temos aquela imagem. Os olhos do... Tudo bem, não tem problema. Esse cientista Solomon Asch, ele queria fazer um experimento. O experimento era assim: ele encheu uma sala, e aí ele colocou uma linha desse lado, uma linha, chamada linha X, e aí ele colocou 3 linhas aqui, linha A, linha B e linha C. O detalhe é que das 50 pessoas que estavam na sala, 49 eram atores pagos. E várias vezes ele fez experimento, uma pessoa a cada vez. Entrava só apenas uma pessoa que não era contratada. Era o ratinho do experimento. E o que ele fazia assim, ok, vamos ver as diferentes linhas. E eram várias diferentes exemplos. E o que as pessoas tinham que fazer é escolher juntos a resposta certa. A linha X é igual a qual das 3 linhas? A resposta era óbvia. A linha X era igual à linha A. Só que esse cientista pediu para os 49 atores pagos a escolher a linha B. A resposta errada. O que vocês acham que a 1 de 50, a pessoa única que estava lá, quando ele falou, quem acha que é linha B? E 49 pessoas levantam a mão, a resposta errada. O que vocês acham que essa pessoa fez? Você acha que ele ficou com a mão baixa? 75% das vezes, a pessoa, mesmo que era óbvio que era a resposta errada, foi influenciado. Não queria ser o único. Não queria ser o diferente. Não queria ser o que não ia com a onda de todos. E então o que vemos dentro da ciência, tem muitos experimentos assim, com ratinhos, com baratas, com homens. A ciência comprova que existe algo em nós que é extremamente influenciado pelas pessoas ao nosso redor. A ciência comprova que é quase impossível resistir à influência das pessoas ao nosso redor. Agora você imagina a pessoa que falando, não gente, é A, a resposta é A. Mas imagina essa mesma coisa acontecendo todos os dias por anos e anos e anos. Chega um momento onde a pessoa olha para o que era errado como se fosse certo. E vocês sabem do que eu estou falando, porque muitos de vocês olham para o que é errado como se fosse certo. E o que é certo, as pessoas falam para você, não, isso está errado. Isso está errado, mas não está. Renunciar tudo para seguir a Cristo não está errado. Você dizer não aos convites que vão te levar para lugares imorais e perversos não está errado. Você decidir sair da mesa dos escarnecedores e sentar-se com os teus irmãos na fé não está errado. Como eu disse, a ciência mostra que é praticamente impossível não ser influenciado. Provérbios 13:20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá mal. 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem as boas maneiras. Ou seja, a ciência comprova que andar com pessoas que não sabem escolher bem, pessoas que não agem com sabedoria, pessoas que não estão em santidade, pessoas que não vivem uma vida consagrada de fato ao Senhor, irá fazer você cair também, irá te corromper. A ciência comprova isso, e a Bíblia comprova isso. Você acha que você vai ser o diferentão dos ciclos e ciclos e ciclos de ciência e palavra e verdade? Vai, desafia Deus, desafia a ciência. Vocês querem apostar nisso?
Você se acha mais forte do que as leis escritas no teu DNA? As leis escritas no universo pelo Criador? Agora vocês podem prestar atenção em algo. Diz, se você anda com pessoas que têm mais costumes ruins, isso vai te corromper. Mas se você anda com pessoas sábias, se você anda com pessoas que ouvem a voz de Deus, Deus vai falar contigo. Se você anda com pessoas apaixonadas pelo Senhor, você vai começar a se apaixonar. Se você anda com pessoas que têm paz na sua vida, sabe o que você vai encontrar? Paz. As pessoas com quem você escolhe andar vão mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus desejos. Agora, eu já sei o que alguns estão pensando, alguns que vão comentar, eu já ouvi muito isso. O grande erro do mundo é dizer e pensar: Jesus era amigo de pecador. Jesus era amigo de pecador. Sabe quem falou isso? Sabe quem disse que Jesus era amigo de pecador? Os fariseus, quando queriam falar mal dele. A Bíblia relata em Marcos capítulo 2 que Jesus estava sentado numa mesa com pecadores, e que nessa mesa também tinha cobradores de impostos, que nesse tempo eram assim, eram os corruptos. É como dizer que eu estou na mesa com prostitutas e traficantes. E Jesus estava, sim, ele se sentou nessa mesa com essas pessoas, não para falar da prostituição, não para falar do que essas pessoas fizeram na semana, mas para dizer para eles: hey, se você não renunciar à sua vida, se você não morrer na cruz junto comigo, tu não serás digno de ser o meu discípulo. Ele olhava para essas pessoas, e sabe que os fariseus vieram e disseram: olha ele se senta com pecadores e ele se senta com os cobradores de impostos. E sabe o que Jesus disse? Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, eu não vim para os saudáveis, eu vim para os doentes. Você chamaria seus amigos de doentes? Você tem coragem de sentar na mesa com os pecadores e dizer para eles, eles ouviram, dizer para eles: vocês estão doentes? Ele disse: não são saudáveis que precisam de um doutor, são os doentes. Ele estava ali para curar, ele estava ali para libertar, ele estava ali para transformar. E quando as pessoas não aceitavam essas palavras duras, sabe o que ele falava? Vocês querem ir embora? Então vai, porque eu não vou mudar o meu comportamento, eu não vou mudar a minha forma de viver. Estamos falando não de uma pessoa cega como muitos são. Sim, muitos ainda não conseguem ver, mas Jesus vai te dar visão. Estamos falando do Deus eterno. Amém. Agora, a antiga maneira de pensar era, a gente acabou de falar, a antiga maneira de pensar: vou me juntar com quem me faz bem, quem eu gosto, quem me divirto. Não. A nova forma de pensar: eu vou me ajuntar com quem me leva a Cristo. Amém? A segunda forma, a antiga maneira de pensar era: o que eu quero fazer com minha vida? O que vai ser legal? O que vai me fazer feliz? O que realmente vai trazer prazer para mim? Enquanto o novo homem pensa: o que Deus quer de mim? O velho homem passa a sua vida inteira pensando: onde que eu sonho viver? Qual é a profissão dos meus sonhos? Qual é a vida que eu quero construir? Mas quem nasceu de novo entende que Jesus não morreu para entrar em nossos planos. Ao contrário, Ele morreu para que nós pudéssemos fazer parte dos planos dele. Amém? Ele morreu para que nós pudéssemos fazer parte dos seus planos. E Ele tem planos. Ele está preparando uma moradia para nós, Ele está preparando um lugar para nós, mas Ele tem planos para nós, planos de nos enviar como sal e luz sobre a terra, planos para nos edificar, planos para nos dar experiências com Deus. Amém? E 2 Coríntios 5,15 diz assim:
E Ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou falar de novo, prestem muita atenção. Ele morreu por todos. Ele morreu por quem? Por nós. Para que, com qual propósito? Para que vivamos não para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Perdão, para aquele por quem Ele morreu e ressuscitou. Se você é cristão, entenda algo. Você foi comprado. Você não pertence mais a você. Você agora pertence a Deus. Você pertence a uma família. Você pertence a uma missão. Você pertence a uma noiva. Você pertence a uma igreja. E Jesus tem planos para essa igreja. Jesus tem planos para essa noiva. E se Ele morreu por você, não adianta mais você ser egoísta e só pensar em você. Eu poderia muito bem só pensar em mim e ser um cantor, ou um palestrante, ou um pregador, porque eu tenho seguidores. Eu tenho muitos pastores que me chamam todos os dias, pastores me chamam para ir para o Brasil, e eles querem me pagar, eles querem me tratar como um rei, eles querem me honrar, e isso daria muita influência, isso me daria muito poder. Mas eu falei para o pastor Lucas: pastor, eu quero estar aqui. Eu quero servir aqui. Tem algumas igrejas na região que não vai interferir com o que estamos fazendo aqui, então vou ir para Umuarama esse mês. Eu falei: pastor, máximo uma igreja, uma agenda por mês, e que seja na região, para que eu possa ir e voltar e estar com a igreja de Cristo, porque eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Amém? Agora, se você parar por um minuto e para pensar, como se vê a vida de alguém que vive para Deus? Feche seus olhos. Tem alguém aqui nesse altar? Vocês estão com os olhos fechados? Só imagina essa pessoa. Eu falo: esse cara aqui vive uma vida para Deus. Nossa, as coisas que ele tem vivido para Deus. O que você imagina essa pessoa fazendo? Pense. Como que seria essa pessoa que é digna de alguém dizer: vive para Deus? Agora, com os olhos fechados, se você estivesse aqui, eu poderia falar isso de ti? Você seria essa pessoa? Você está vivendo para Deus de fato? Será que você está vivendo igual a essa pessoa que você imaginou? Podem abrir os olhos. Eu tenho a certeza que muitos aqui disseram não. Eu tenho a certeza. Vocês oram? Vocês leem a palavra? Vocês vêm para a igreja? Mas vocês sabem, porque vocês foram que imaginaram a pessoa, não foi eu. Nem descrevi essa pessoa, foi o teu coração, a tua mente que descreveu essa pessoa, e você mesmo entendeu: eu não pareço com essa pessoa. Mas se você está aqui, é porque Deus está te chamando. Amém? Se você está aqui, é porque Jesus está dizendo: hey, você é um pescador de peixes ruim, um pescador ruim, mas mesmo assim eu te farei um pescador de vidas. Glória a Deus. Então a pergunta é se você está vivendo para a sua vontade ou a vontade de Deus. É de extrema importância conhecer a vontade do Senhor, pois Jesus disse que apenas aqueles que fazem a vontade de Deus herderão o reino dos céus. Mas como que eu faço para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu faço? Eu sempre recebo essa pergunta: como que eu faço para ouvir Deus falar comigo? Tudo começa com uma vida de devoção. Tudo começa nas Escrituras. Se você
nem tem vontade de abrir a Bíblia, a palavra de Deus que foi deixada para nós, palavra vida, cheio de Espírito, se você nem tem vontade de fazer isso, para que Deus vai falar com você? Para que Deus vai te dar algo tão precioso, que é um encontro com sua voz, se você nem está disposto a buscar Ele, sabendo que nas Escrituras existe vida? A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 14, o verbo, a palavra se fez carne, e por isso, não digas para mim que tu tens um relacionamento com a carne, com Jesus, se você não tem um relacionamento com a palavra. Não existe, não existe. O teu relacionamento com as Escrituras vai refletir o teu relacionamento com Cristo. E então eu encorajo vocês, igreja, começam a se alimentar desse pão, dessas Escrituras, dessa palavra. Porque o que acontece, se você vai para um jogo de futebol, o que vai acontecer, Macita vai saber muito bem disso, quando você está lá, todo mundo está gritando, né? Faz isto, faz o outro, e todo mundo está gritando, mas ele pode estar lá com a bola, e todo mundo está gritando a ele, mas tem uma voz, que se ele ouvir essa voz, ele sabe exatamente quem é. Tem uma voz que se falar nesse momento, ele vai parar de ouvir todas as outras vozes, e vai conseguir ouvir a voz da Zuli. Se em meio a toda essa gritaria, a Zuli gritasse, meu amor, todos os outros barulhos iam ser insignificantes. Por quê? Porque o ouvido dele já foi treinado a ouvir essa voz pela intimidade, mas muitos de vocês não conseguem reconhecer, em meio a todo esse barulho da vida, quando Deus está querendo falar com você, porque você não tem intimidade com a sua voz. É apenas mais outra voz. Por que Andrés conheceria essa voz? Porque ele passou muito tempo com ela. Porque ele tem intimidade com Zuli. Porque ele tem prazer de estar com ela de manhã e de noite. Ele tem prazer todo momento, ele quer estar com ela. E isso fez com que quando tem muitas vozes, mas a dela é falada, ele consegue ouvir e dizer, essa é a voz daquela que eu amo. E se você começar a ter um relacionamento com a palavra, em meio às maiores dificuldades, em meio às maiores depressões, angústias, em meio às maiores coisas que podem estar acontecendo na tua vida, onde tem muitas vozes, a voz do medo, a voz da ira, a voz da tentação, a voz de tudo, você conseguirá ouvir uma voz que te chama e te faz lembrar do propósito que tu tens nele. Amém? O último ponto é que a antiga forma de pensar sobre o pecado, eu preciso esconder o que eu fiz. Enquanto o novo homem pensa, eu preciso confessar o meu pecado. O velho homem peca e quer esconder seu pecado, não quer que ninguém saiba o que fez. Agora o novo homem peca e diz, eu preciso confessar, eu preciso expor. Em Efésios, a gente estava lendo 5, se continuamos ao verso 11, diz assim, não participem das coisas sem valor que os outros fazem. Vocês lembram, a gente estava lendo isso, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, olha o que ele diz. Vocês lembram que eu falei para vocês, não andem com as pessoas erradas? Pelo contrário, o que vocês devem fazer? Diz, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando
quando qualquer coisa é trazida para a luz, olha isso aqui é uma promessa, isso é uma revelação, isso é o que você pode carregar na tua vida. Quando você traz qualquer coisa à luz, pastor, estou lutando com a masturbação, pastor, estou fornicando, pastor, estou traindo a minha esposa, pastor, eu tenho um problema com a bebida, pastor, eu me juntei com as pessoas erradas, eu fumei, pastor, eu menti, pastor, eu enganei, pastor, eu fiz algo errado. Diz que quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua natureza verdadeira é revelada. Isso pode te envergonhar, mas diz, porque o que é claramente revelado, olha aqui, quando algo é claramente revelado, quando a sua maior luta é claramente revelada, olha a promessa bíblica, se torna luz. A maior arma contra o pecado é a confissão de pecado. A Bíblia diz, se escondemos nossos pecados, Jesus não nos perdoará. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém. Você precisa envergonhar-se. Você precisa humilhar-se. Existe algo poderoso nisso, porque Deus, Ele vai se opor contra os orgulhosos. Quando você esconde o seu pecado, o que realmente está acontecendo nessa carne antiga sua, é que você está cheio de orgulho e vaidade. Por que não expor o seu pecado? Por que não ir para um pastor em qual você confia? O problema é que muitos estão em igrejas onde nem confiam nos pastores deles. Aí já é outro problema. Como que você pode se colocar debaixo de alguém que você não confia? Mas se você tem alguém em quem você confia, alguém como em Gálatas 6:1 diz, se alguém é surpreendido no pecado, líderes espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Com mansidão. Uma pessoa assim, um líder justo assim, por que você não viria expor o seu pecado para essa pessoa, sabendo que vai te restaurar? Por orgulho, por vaidade, por se preocupar mais em como o homem pensa de ti, do que no que Deus opina de ti. E se você quer se orgulhar e manter uma aparência boa diante dos homens agora, pode fazer, mas no dia final, tudo que está escondido virá à luz, e diante dele você não poderá se esconder. Mas não esqueçam disso, a confissão do pecado é algo maravilhoso, é uma das maiores armas que temos contra o pecado. Quando você está sendo tentado, e você tem um líder, como muitos aqui têm, como eu tenho, como muitos aqui vão receber, quando eu estou passando por uma luta, vem as angústias, vem as dúvidas, vem qualquer tipo de tentação, eu já falo para o meu pastor, pastor, olha, eu estou pensando nisso, estou lutando com isso, estou sentindo isso, e eu já estou te avisando, eu já estou expondo, porque tudo que é exposto à luz se torna luz. E olha o que acontece, eu não caio, porque foi exposto. E quando algo é exposto, algo sobrenatural, vocês têm que entender, quem faz isso se tornar luz é Deus. Quem cumpre essa promessa é Deus. Então prova, confessa e seja liberto. Amém. A melhor forma de parar o pecado é envergonhando-lo. Tiago 5:16. Confessem uns aos outros as suas faltas. Diz aqui, confessem a Deus? Diz, confessem uns aos outros. Tem pessoas que nunca na sua vida confessaram seus pecados para as pessoas certas. E diz, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, você tem que confessar seus pecados a um homem justo, porque a Bíblia diz que a sua oração é poderosa e eficaz. 1 de João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, que a gente aprendeu, tem que ser para um homem justo, Jesus é fiel e justo e nos perdoará os pecados e nos purificará de toda injustiça. Mateus 3:6, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Sabe quem disse isso? Jesus. 2 de Coríntios 7:10,
O arrependimento que vem de Deus leva à salvação, sem remorso. Mas o arrependimento do mundo leva à morte. Estou me sentindo mal por ter feito isso, mas não vou voltar. Isso vai te levar à morte. Eu caí, eu vou confessar, eu vou expor, eu vou me envergonhar. Isso te levará à vida eterna. Amém? Quando você erra, você não deve pensar, preciso esconder isso. Você precisa pensar, eu preciso confessar isto. Esse é o poder de ter um vinhateiro. Esse é o poder de ter alguém discipulando a sua vida. Eu quero terminar com Romanos 12, 1-2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Olha, Paulo dizendo, eu rogo, eu imploro vocês, que se esforcem, que se oferecem em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esta é a verdadeira adoração. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Se você quer se aproximar às pessoas certas, se você quer conhecer mais das Escrituras, se você quer viver o teu chamado, desenvolver o teu chamado, se você quer confessar os teus pecados, você precisa de um líder espiritual. Eu já preguei toda uma palavra sobre isso, eu posso te comprovar que a Bíblia diz, é necessário, por isso Jesus estabeleceu pastores, por isso Jesus estabeleceu líderes. Gálatas 6:1, se formos surpreendidos em pecado, um líder espiritual deve restaurar-nos. Você quer tentar vencer sozinho? Pode ir. A Bíblia diz, ai do homem que cai sozinho, melhor é 2 do que 1. Todo membro da nossa igreja tem um líder. O líder do Andrés é o vinhateiro Manuel, da Chile, tanto como o líder do nosso querido irmão aqui, Marcelo. Só que eles têm um tempo juntos, mas o líder deles liga individualmente. Eu cuido do Gamaliel, eu cuido do Ruben, eu cuido de alguns outros aqui, Diego, André Costa, pastor Lucas cuida dele, pastor Lucas cuida de mim, Eusébia tem líder dela, Azuli tem líder dela, Camille tem líder dela, a Ivonete. 10 pessoas aqui, amanhã, vão receber uma ligação do líder, assim como um dia Marcelo recebeu. Eu falei, como foi a ligação? Eles se conheceram, desenvolveram a amizade, a intimidade. É uma obra maravilhosa, porque é a grande comissão, fazer discípulos das nações. Amém? Amém. Então vocês podem ficar de pé.